Vamos lá, galera. Respirou, pegou aquele fôlego, foi beber uma água. Então, vamos voltar à parte 2, falando sobre Inconfidência Mineira, tá bom? Então, vamos lá. Eu terminei o vídeo passado falando um pouquinho sobre essa questão dos impostos abusivos que eram cobrados das minas e que o ouro estava acabando, tá? O que acontece? Portugal, já muito que mal acostumado com a quantidade de ouro que estava chegando aqui nos seus portos, vindo daqui do Brasil, começou a notar que a quantidade de ouro que estava chegando a cada passagem de ano estava diminuindo. E começou a desconfiar de que os brasileiros que estavam explorando as minas aqui no Brasil estavam roubando o ouro português ao não pagarem os impostos que deveriam pagar, como o quinto. Dito isso, a coroa vai dar uma ordem, ela vai fazer um cálculo lá da cabeça dela, aqueles cálculos lá Nazaré Tedesco, né? Aquele gif, aquele meme que a gente já viu 50 mil vezes. E aí ela vai fazer aquele cálculo maluco na cabeça dele e vai dizer, olha só, vocês têm que me pagar isso aqui, X de ouro que vocês estão me devendo. Essa cobrança ela vai funcionar da forma do que a gente chama de derrama. O que foi essa derrama? Eles somaram todos os anos de impostos de contribuição que deveriam ter sido pagos e não foram, e mandou cobrar tudo de uma vez. Tipo, vem aqui, passa o braço em tudo. Qual era o problema? Não é que os donos de mina não estavam pagando os impostos. O ouro estava acabando. E o imposto do quinto, ele é um imposto percentual, ou seja, é um valor em porcentagem em cima daquilo que é explorado. Então, se eu exploro muito ouro, eu vou enviar muito ouro para Portugal. Mas se o ouro que eu exploro é pouco, mesmo eu pagando o quinto bonitinho, direitinho, o que vai ser mandado para Portugal é bem menos. Se é proporcional, é a mesma quantidade. Ok? Diferente de um imposto físico, fixo, por exemplo. Você tem que me dar de imposto anual meia tonelada de ouro. Amigo, se vira. Mas eu só produzi 200 quilos de ouro. Você tá me devendo 300. Você vai ficar com nada e tu ainda me deve. Não era assim que funcionava. Então, se é um imposto percentual, se eu exploro muito, eu mando muito. Se eu exploro pouco, eu mando pouco. Tá certo? Isso é a questão do imposto do quinto, e a coroa portuguesa literalmente abstraiu isso da cabeça deles e mandou cobrar tudo de uma vez. Essa cobrança da derrama levou muitos donos de mina à bancarrota. O cara foi à falência, perdeu tudo, perdeu o direito de exploração da mina, perdeu os escravos, perdeu a casa, saiu de lá com a roupa do corpo. Porque não dá para tirar, né? Senão, né, vai preso. Mas, fora isso, perdeu tudo. Saiu ele, a família e foi morar na rua, porque não tinha onde ficar. Eles perderam tudo. Tá? Esse era o grande problema e era uma coisa que os inconfidentes estavam se revoltando. Até aqui tudo bem? Qualquer coisa anota e depois me manda dúvida na plataforma, em nome de Jesus, para você depois não ficar com dúvida e dizer que foi a sua professora que não falou isso nas nossas reuniões. Então, pelo amor de Deus, né? Então, vamos lá. Lá na página 350 tem bonitinho, arrumadinho, os tópicos do que os revoltosos, dos inconfidentes, né? A gente chama eles de inconfidentes, queriam com esse movimento, com essa revolta, né? Cancelamento da derrama, ampliação da autonomia política de Minas, criação de universidades locais, porque os filhos desses donos de mina tinham que ir para a Europa para estudar. Isso foi um ponto muito positivo para o Brasil, porque eles foram para lá e foram contaminados pelo bichinho do iluminismo e da Revolução Francesa. Eles queriam que o Brasil pudesse instaurar manufaturas, pudesse instaurar fábricas aqui no Brasil, né? E um governo republicano, ou seja, tudo aquilo que a coroa portuguesa não queria, tá certo? E aí o que acontece? Dentre esses inconfidentes, dentre esses líderes da Inconfidência Mineira, tem um camarada que ele tinha um apelido, né? Que a gente conhece ele pelo apelido, não conhece ele pelo nome praticamente.
O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Nessa época o nome composto era moda, né? Acho que é porque a mãe queria dar esporro no filho, e aí o nome composto é ótimo para isso. Então, Joaquim José da Silva Xavier, ele também é conhecido, muito famoso como Tiradentes. Inclusive, no dia passado, que eu tô filmando agora para vocês, dia 22, no dia 21, foi o feriado dele, né? Foi o dia de Tiradentes. Então, Tiradentes, ele era um inconfidente, ele participava dessa liderança da Inconfidência Mineira e ele tinha esse apelido porque ele era barbeiro na época. Karen, barbeiro, Tiradentes. O que o peito tem a ver com a camisa? Um tira dente, o outro corta cabelo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Hoje, nada, zero. Na época que a gente está falando, né, 1700 e alguma coisa, tudo. Por que tudo a ver Tiradentes e o fato dele ser barbeiro? Nessa época, o barbeiro, né, a pessoa que exercia a profissão de barbeiro, ele era multiuso, ele era multifunção. Então, ao mesmo tempo que o cara cortava cabelo, fazia aquela barba, né, dava um trato no visual da galera, ele também fazia as funções de dentista. O cara tava lá, né, cortando seu cabelo, fazendo a barba, falou, pô, cara, meu dente aqui tá me doendo, tá quase me matando de dor aqui, tem como tu dar uma olhada? O cara, abre a boca aí. E a cara, vamos arrancar. Ele pegava lá o alicate, ó, lá na cadeira do dentista mesmo. Então, nessa época, os barbeiros, eles também exerciam a função de dentistas para extrair dentes, tá? Medicina odontológica naquela época se resumia a isso: o dente tá podre, arranca fora, certo? Então, por isso que daí vem o apelido dele de Tiradentes. Ficou mais fácil agora, né? Então, vamos lá. Dessa galera, desse conjunto aí de inconfidentes, ele era o único pobre. De resto, era todo mundo filho de gente com dinheiro, filho de dono de mina, certo? E aí, quando essa inconfidência, ela foi, como é que eu posso dizer, dedurada, né? Rolou aquela parte ali do X9, todos foram presos, né? Foi aquela batida da polícia, entraram no lugar lá, prenderam todo mundo, levaram geral. E qual foi a resolução da coisa? Os filhos dos donos de mina eram pessoas influentes na província do estado de Minas. E aí não dava pra você pegar o filho do cara e matar o cara, ou prender ele pelo resto da vida, porque ele era um futuro nobre. Então, qual foi a solução que aqui no Brasil foi mais fácil para eles? Pega essa galera, extradita para Portugal, manda eles para Portugal e, meu amigo, tu vai viver lá para sempre e para cá você não volta mais, certo? E o que vai sobrar para Tiradentes? Como ele é o pobre que não tem onde cair vivo, que morto cai em qualquer lugar, sobrou para ele pagar o pato de todo mundo. E aí, na sentença de Tiradentes, ele não só foi considerado culpado, mas a pena dele foi de morte por enforcamento, seguido de esquartejamento, ou seja, ele foi desmembrado, né? Corta, separa as extremidades do tronco. Essas extremidades, elas foram levadas, né? Foram distribuídas pela província de Minas Gerais como exemplo a não ser seguido, do tipo, se você vai desafiar a coroa portuguesa, esse é o seu destino. Estou te dando um aviso, não faça, você será o próximo. E foi deixado lá para apodrecer e as aves carniceiras lá pegarem o que tivesse que te pegar. A casa de Tiradentes, ela foi derrubada, ela foi demolida e no terreno da demolição a terra foi salgada, porque eles não queriam que sobrasse absolutamente nada de Tiradentes, inclusive nem a própria casa dele. Essa foi a sentença de Tiradentes. Bom, e aí você já vai ver como isso está acontecendo, como isso está se dando, e a revolta simplesmente acaba, tá bom? Depois que os inconfidentes são presos, condenados, extraditados ou executados, a Inconfidência Mineira simplesmente encerra, tá bom? Então, para por aqui, Inconfidência Mineira, respira, e aí a gente vai falar sobre a Conjuração Baiana, que é completamente diferente, certo? Até daqui a pouco.